Mais um jogo duro de assistir. O É, Corinthians tropeça mais uma vez aí, né? Jogo muito feio contra a poderosa Inter de Limeira. Não mostra nada, nem o último jogo que tinha um ataque ali que salvava o time ruim. Mas dá para cornetar bastante esse jogo aí. O que você acha, Dinho? não, hoje vai dar mais uns sarrafeiros aí na área. Cara, a gente assistiu o jogo aí do Corinthians no meio da semana, ficou aquela impressão de que, porra, agora vai, mas na realidade eu acho que o talento individual dos jogadores ali se sobressaiu no meio de semana. Hoje o Corinthians já voltou aquele mesmo futebol que apresentou contra o Red Bull Bragantino. O muita bola cruzada no segundo tempo, que eu acho que o Corinthians melhorou na partida, foi só chuar na área, pedido de pênalti no Juliano. Eu sinto que o Corinthians ainda tem uma dependência muito grande no Renato Augusto, mesmo com a idade dele, e não sei se o Lázaro vai conseguir arrumar esse time do Corinthians. O que você acha? O Renato Augusto, esse mês não dá mais nada, né? Agora só em fevereiro, que já estourou a cota, 45 minutos por mês. Eu fiquei com o sentimento que no último vídeo, no último jogo do Corinthians, a gente acabou exaltando coisas que não devem ser exaltadas, porque o que acabou salvando ali mesmo foi o trio ali, a dupla basicamente, né? Mas o Renato Augusto fez uma das jogadas de gol. A gente tinha comentado também que quando o time consegue fazer um gol cedo no jogo, isso muda toda a história do negócio e geralmente não acontece, e hoje não foi diferente. Então, acabou, hoje acaba escancarando, não, porque todo mundo já conhece esse time do Corinthians, né? Não tem muitas novidades ali, mas falta muito, né? Pega um adversário muito fraco e não Você acha leva que falta perigo nenhum. elenco? Não, elenco não. Elenco o Corinthians tem talvez um dos melhores aí, entre os Meio campo terceiro ou ali? quarto do Brasil. Talvez Quê? um meia ali para suprir essa ausência que o Renato Augusto deixa quando não joga. Cara, qual time do Brasil que tem um cara do nível do Juliano no elenco? Eu acho que nenhum. É, Mas o Palmeiras, Juliano Flamengo, hoje, ok, hoje claro, mais uma mas partida bem abaixo, não? sim, eu acho que tem algum problema ali extra-campo, sabe? Não ele, disciplina, assim, mas de, sei lá, eu acho que ele não se sente à vontade ali. É, com os técnicos anteriores, achei que ele foi pouco aproveitado, teve pouca chance. Agora, de início de ano, tá tendo um pouco mais de tempo, até pela falta do Renato Augusto. Mas aí ainda é cedo, né, cara? Ainda não dá para cobrar um grande futebol assim de início de temporada, mas que ele tem, ele tem. A gente já viu ele jogando há muitos anos, já foi cara de seleção, já foi cara de tá em lista pré-lista, né, de convocação para a Copa do Mundo, técnica e bola ele tem, só não mostrou ainda no Corinthians, tem alguns lampejos de tempo em tempo, mas ainda falta. Eu acho que faltou muita oportunidade, talvez ele tenha mais esse ano, eu espero que tenha mais. E mas de resto, cara, falta muito. O Corinthians um futebol horrível, principalmente quando joga fora de casa, que foi o caso hoje. O time parece que se apequena e fica do mesmo tamanho do adversário. Acho que a única chance clara de gol que o Corinthians teve foi na prorrogação, já um chute do Rony lá, que Uhum. passou do lado da trave e, cara, muito pouco, muito pouco. Isso Mas mostra até Eric, uma questão, só rapidinho ali, que a gente falou que o Yuri Alberto no segundo jogo fez gol e participou dos outros dois, e no primeiro jogo ele não jogou e o Corinthians ficou no 0-0. Não, perdeu, né? Perdeu do Bragantino de 1-0. Aí muitos comentavam, mas se o Yuri Alberto tivesse lá, seria diferente. Eu até comentei e falei, cara, acho que não seria diferente, porque não adianta você ter um camisa 9 lá e não ter criação no meio de campo, a bola não chegar, não criar ataque. Se o Pedro tivesse no ataque do Corinthians, o Pedro não ia fazer nenhum gol. ia passar fome. Então, ia passar fome, como o Yuri Alberto tá passando também. Ele, quando faz, é na jogada individual, ele com o Roger Guedes ali, que acaba salvando. Mas time mesmo não existe. Mas a gente conversou já falou sobre isso, acho que em outros vídeos, que é cedo para analisar o trabalho do Fernando Lázaro ainda. Tá, porra, terceiro jogo não dá para a gente cobrar goleadas, mas algumas coisas começam acho que acendem um alerta ali. Eu até anotei aqui, o Corinthians teve 68% de posse de bola e um chute na direção do gol.
Cara, esse tipo de coisa aí é trabalho do técnico, sim. Ficar cercando ali, ficar rodando a área, eu acho que daí chega perto do que você falou, da questão da criação. É inadmissível isso contra a Inter de Limeira, não interessa em casa ou fora. Eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente falou. A gente não pode cobrar que os times estejam voando, né, nesse começo de ano, mas é obrigação dos grandes ganhar esse tipo de jogo, né? Sem dúvida. Se você pega um jogo, um corte só, um jogo sem contexto nenhum, o resultado obviamente importa mais do que a performance. Mas num contexto maior, de médio, longo prazo, de competição, a performance é importante, cara. Não adianta você conseguir uma vitória ali, uma outra ali, que nem foi o jogo anterior, fez 3-0, dá aquela empolgada e tal, mas não tá mostrando qualidade. Então, mesmo ganhando um jogo, você vê que o time não vai muito longe, muito além do que está fazendo. Então, falta muito. Até no jogo anterior comentei que não dava para ver nada do Lázaro ainda, mas tem uma coisa positiva que acho que dá para tirar, que já acontecia quando ele entrava, as duas vezes que ele entrou como interino nas oportunidades anteriores, que você vê os laterais pelo menos passando no meio de campo, né? Em especial o Fagner, que com o Vitor Pereira isso não acontecia, e com o Silvinho menos ainda. Então, essa é uma coisa positiva que dá para tirar, não é? Nossa, que trabalho incrível, que técnica, que tática, que estratégia. É só dar um pouco mais de liberdade para os caras. Isso eu acho que é o pontapé inicial. Agora, de resto, eu acho que falta um pouco dos jogadores também, não só do técnico. Esses caras com tocando bola de lado ali, cozinhando o jogo, isso, cara, não tem objetividade, né? O ano passado eu vi uma entrevista pós-jogo do Abel Ferreira, não lembro qual jogo que foi, mas alguém questionou ele essa questão da posse de bola e tal, e ele deu no meio, cara, daquele estilo português, né? Ele deu no meio, ele falou, cara, não preciso ficar com a bola no pé, eu tenho que pegar a bola e ser Jogar no vertical, gol, pô. e atacar, e buscar o gol, criar chance. Escanteio não é gol, lateral não é gol, posse de bola não é gol. O que importa Lembra é muito fazer gol. lembra muito a Espanha do Luiz Henrique na Copa, né? É? Sim. Pô, 90% de posse de bola e não chutou a bola no gol? Pô, não, e outra coisa, além de ter dado um chute só hoje na direção do gol, a Inter de Limeira teve mais finalizações no geral que o Corinthians. É, só não vai falar que o Cássio salvou, né? Porque... Não, hoje acho que não. Hoje não dá para dizer que salvou, não. Mas no YouTube Mas, ele foi eleito o craque do jogo. mas ia votar em quem? No jogo do É, Guarani, que deu 0-0, o Neilton foi eleito craque do jogo, então eu não sei qual que é o é critério. muito difícil, né? Até por falar nisso, uma coisa que me preocupa, assim, é que muito se fala que o Campeonato Paulista é o principal estadual, que tem o nível mais alto e tal, mas não sei se você concorda aí, mas acho que até agora tá sendo os piores jogos de estadual estão sendo do Campeonato Paulista. Não, hoje foi duro de. Como você abriu o vídeo hoje, foi duro de assistir mesmo. Eu tava quase dormindo lá no. O primeiro tempo foi horroroso. Daí soma isso ao campo ruim, porra, o futebol ruim, cara, até a iluminação tava ruim, então tava tudo ruim, tava Os um caras clima bom numa para dormir. tiriça, né? O Roger Guedes sentou no resultado do último jogo. Hoje o cara parecia que tinha ido de obrigado ali. Parece que a mulher dele obrigou ele a jogar hoje, porque o cara não tava nem um pouco afim, né? Cara, mas eu acho que do jogo é isso. Sempre lembrando o pessoal que acompanha aí nossos vídeos, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente, tá sempre chegando com conteúdo novo para vocês. Valeu, rapaziada!